nessa noite nós possamos deixar o Espírito Santo ministrar nos nossos corações, amém? Você que trouxe a palavra de Deus, abra lá no livro de Salmos 127, 1 e 2. Aleluia, Jesus. Salmos 127, 1 e 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele aos seus amados o sono. Amém? Esse será o nosso tema de hoje, nosso versículo-chave de hoje, né? E o Senhor vai nos ensinar nesta noite, Ele vai falar conosco a respeito da importância da família e como que ela se relaciona com a nossa vida bem-sucedida, né? Com o nosso sucesso pessoal. A família ela é uma das instituições mais importantes criadas por Deus, amém? Até aqui. E é nesse primeiro espaço de convívio que nós aprendemos a se relacionar, não é verdade? A nossa família é uma escola. Nós aprendemos a se relacionar com o outro indivíduo nesse primeiro espaço de convívio. E os nossos laços familiares, eles moldam, né, o nosso caráter, eles moldam os nossos valores, eles moldam as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Então é nesse primeiro espaço que nós somos moldados, para que a gente saia para fora, né, e seja aquele tipo de indivíduo. Mas qual indivíduo que nós estamos sendo? E enquanto família, o que nós temos apresentado para a nossa família, como nós temos moldado aqueles que estão dentro da nossa casa. Na palavra de Deus nós aprendemos também a honrar os nossos pais, nós aprendemos a educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Isso é o projeto de Deus para nós. Isso é o projeto de Deus para a nossa família. Criar indivíduos nos quais vão sair para a sociedade de uma maneira que agregue valor para ela. Amém? Valores morais, um caráter bom, né? Firmado na presença do Senhor, nos ensinamentos do Senhor. E este salmo aqui que nós acabamos de ler, ele fala exatamente sobre isso. Ele é um lembrete para nós de que sem a presença de Deus e sem o direcionamento do Senhor, todos os nossos esforços, eles serão em vão. Nós acabamos de ler aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. E se Ele não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A construção da nossa família, amados, ela não é só uma questão física, né? Ela não é só uma tarefa física, mas ela é uma missão espiritual que nós temos. A construção da nossa família é uma missão que o Senhor coloca nas nossas mãos. Será que a gente já parou para pensar nessa importância, na importância dessa maneira, como uma missão que nós temos? Para onde nós temos levado a nossa casa? Como nós temos conduzido a nossa família? Talvez nós não viemos de uma família na qual nós aprendemos todos esses passos, né? Talvez nós viemos de famílias onde o melhor que o nosso pai e a nossa mãe poderia nos oferecer foi aquilo que eles nos ofereceram. Mas às vezes nós estamos, muitas vezes, seguindo padrões na nossa casa, na nossa família. E padrões não tão bons assim. Então a sua família, ela é a sua missão. Você consegue entender isso hoje? A minha família é a minha missão.
Eu não posso delegar essa função para mais ninguém. Ela é a minha missão. E a forma como os seus vão sair da sua casa para a sociedade só diz respeito a você. É você que vai ter que direcionar eles. Não é o seu vizinho, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o avô, não é a avó, né? A sua família, o seu núcleo familiar, ela é a sua missão. E por que que ela é uma missão espiritual? Quando nós criamos a nossa família em amor, em dedicação, em sabedoria, nós glorificamos a Deus com isso. Não é verdade? E nós contribuímos também para que os propósitos do Senhor avancem nessa terra. Quando você consegue criar a sua família com esses princípios, vindos diretamente do Senhor, direcionamento da parte de Deus, amor, sabedoria, você consegue contribuir para que o propósito do Senhor se cumpra nessa terra. Amém? A nossa maior missão, né? Eu entendo que a maior missão, as maiores missões... Deixa eu trocar esse microfone aqui. Som. Eu entendo que a maior missão de um homem e de uma mulher, ela é cuidar da sua família. Nós temos várias outras atividades, né? Nós temos a nossa área material, nós temos o nosso trabalho, nós temos os nossos sonhos e projetos pessoais. Mas a partir do momento que permite que você tenha uma família, essa é a sua maior missão aqui nessa terra. Nossa família está sobre a nossa responsabilidade. E os da nossa casa estão esperando algo de mim e de você. Eles sempre vão esperar algo de mim e de você. Lá em casa acontece muitas vezes de... A Isabelle, ela é mais... Eu sempre pego ela de exemplo. Ela é mais questionadora, então ela tudo assim... E graças a Deus por isso, porque tudo ela chega para mim, ela pergunta, e ela quer saber a minha opinião a respeito, né? Isso permite você se aproximar do seu filho, não é verdade? Isso permite você ter uma intimidade com ele, você direcionar algo para ele. Então eu percebo assim, nossa, eles sempre esperam algo de nós, né? Eles sempre esperam uma resposta, eles sempre esperam um incentivo, eles sempre esperam, às vezes até uma exortação, mas eles esperam algo de mim e de você. E o que nós, enquanto servos e servas do Senhor, estamos oferecendo para a nossa casa? O que nós temos oferecido para a nossa família hoje? Qual suporte você tem apresentado para a sua família hoje? O Senhor te colocou como sacerdote do lar. O Senhor te colocou como auxiliadora. E nós só vamos ter algo para oferecer para eles se nós buscarmos. Como que nós vamos oferecer algo para os nossos se nós estamos vazios muitas vezes? Ou tão bagunçados, ou tão perdidos também muitas vezes, né? E quando eu digo suporte, é em todas as esferas. Espiritual, financeira, relacionamento. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de plenitude. Então eu acredito que o Senhor nos capacita em todas as áreas. E nós também vamos poder dar esse suporte para a nossa família em todas as áreas. Amém? Você crê nisso? E é um desafio para nós enquanto cristãos, porque o mundo no qual estamos, ele coopera para isso 0%. O mundo, ele não vai facilitar para mim e para você, para que a gente consiga, de fato, fazer o que tem que ser feito, né? A gente está indo na contramão do mundo com todas as forças. Nós estamos indo na contramão do mundo em tudo aquilo que ele muitas vezes oferece para nós e para a nossa casa.
Então, que nós possamos buscar a presença do Senhor para que a gente possa ter esse suporte e ser plenos em todas as circunstâncias. Nós vamos aprender hoje, então, 7 passos de como nós podemos ser bem-sucedidos no cuidado para com a nossa família. O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é intimidade com Deus. Esse é o primeiro ponto. 7 passos para que a gente possa ser bem-sucedido no cuidado da nossa família. Intimidade com Deus, fortalecer o nosso espírito e fortalecer a nossa fé. Quantos de nós só estamos aqui nesta noite por causa da nossa adoração a Deus? O pastor falou algo no começo agora, que me lembrou que eu tinha colocado aqui. Nós temos esperança no Senhor. E porque nós temos esperança no Senhor, nós estamos de pé ainda. Não é verdade? Senão a gente já não estaria mais aqui. Nós só estamos aqui por causa da nossa adoração a Deus. E se não fosse a nossa capacidade de manifestar a nossa devoção a Deus, muitas vezes a circunstância é difícil, muitas vezes os problemas, muitas vezes o desânimo já teria sucumbido, nos sucumbido, né? Já teria nos derrubado de alguma forma. Então as circunstâncias adversas e o mundo, eles não vão cooperar nem um pouco comigo, nem com você, para que a gente permaneça firme no propósito. Nem um pouco. Mas o que vai fazer você permanecer é a tua intimidade com Deus. O que vai fazer você permanecer e poder dar suporte para a sua família é a sua intimidade com Deus. Amém? O nosso segundo ponto, não fuja do processo. E eu costumo falar, às vezes nas devocionais, às vezes nas nossas conversas ali com um grupo de mulheres, que parece que essa palavrinha ela não sai do nosso meio, e eu acho que ela nunca vai sair, na verdade, né? Processo. Aí você fala assim, pastora, mas eu já estou vindo do processo, do processo, do processo. Eu já nem sei mais qual é a etapa do processo que eu estou. Mas o processo, ele é importante para mim e para você. Ele é muito importante. Por mais difícil que seja, ele é importante para que você se conheça. Ele é importante para que você conheça a Deus. Você já percebeu que nos momentos difíceis que você começa a assimilar muita coisa? Você começa a entender quem você realmente é. Você começa a entender quem Deus realmente é na sua vida. Esse é o processo. Entendam que nós não vamos crescer se a gente não passar pelo processo. E todas as vezes que você fugir do seu processo, você vai ter que começar de novo. Todas as vezes que você fugir do processo, você vai ter que voltar e fazer tudo novamente. Esses dias eu estava conversando com Deus e eu falei assim, Senhor, 40 anos. Parece que você faz 40 anos, parece que passa um filme na tua cabeça, assim, e você fica reflexiva, não tem como não ficar. Aí eu falei, Deus, até aqui nesses 40 anos, Senhor, muitas vezes eu fiz o que eu queria fazer, eu chutei balde, eu não esperei, eu me enfiei de cabeça onde eu não deveria, né? Cingi a mim mesma. E eu paguei o preço por isso, em muitos aspectos, né? E eu falei, Deus, em nome de Jesus, que meus próximos 40, que eu ouça a tua voz, que eu faça a tua vontade, que eu ande no teu direcionamento, porque eu não quero mais atrasar as bênçãos do Senhor para a minha vida. Né? E como é bom quando você tem essa consciência, porque essa consciência é só o Espírito Santo que traz para nós, queridos. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente sempre fala, não, eu estou certa, eu estou certa, eu estou certa, é assim mesmo, né? Mas o Espírito Santo, ele nos constrange. E ele nos traz essa consciência para que haja transformação.
Então, não fuja do processo. É em meio aos processos que nós crescemos e se desenvolvemos. É em meio ao processo que o Senhor nos capacita e nos dá novas habilidades. Sabe quando você precisa fazer algo, você vai lá e faz, você fala assim, nossa, eu nem sabia que eu podia fazer isso. É o Senhor que está te moldando, está te trazendo novas habilidades, porque novas situações virão, né? Então você precisa de novas ferramentas, você precisa de novas habilidades da parte do Senhor. Lá no Salmo 119, 71 diz assim: foi bom para mim ter sido afligido, para que viesse a aprender os teus estatutos. Quando nós estamos no processo, a gente não consegue compreender muito, né? E a gente, às vezes, se bate daqui, se bate dali, tenta fugir do processo e fala, não, não é assim, tem que ser de outro jeito. Mas quando você começa a perceber o crescimento que você tem nele, você consegue entender do porquê de muitas coisas. E o salmista fala, foi bom para mim ter sido afligido para que viesse a aprender os teus estatutos. É só dessa maneira, com correção e disciplina. É só dessa maneira que nós vamos aprender. Não existe outra maneira. E o processo é isso. O processo é correção e o processo é disciplina do Senhor. Porque é isso que faz com que a sua vida ela se torne mais frutífera. Amém? E é em meio ao processo também que Ele nos prepara. É em meio ao processo que o Senhor nos purifica. Né? E o processo de purificação, o que envolve? Envolve retirar tudo aquilo. Todas as substâncias, todas as características indesejadas. Esse é o nosso processo de purificação. O Senhor retira tudo aquilo que é indesejado para Ele. Tudo aquilo que Ele sabe, assim, não, isso daqui não precisa mais. Isso daqui eu não vou usar. Eu não quero isso mais na vida dele ou dela. Esse é o processo de purificação. É em meio ao processo que Ele trabalha na nossa paciência. Eita glória! Paciência. É em meio ao processo que Ele trabalha na nossa paciência. Porque é nesses momentos de espera que a gente aprende a confiar no Senhor. Não é verdade? Tenho certeza que se eu perguntar aqui para qualquer um se é fácil esperar, a resposta vai ser não, né? A resposta vai ser não. Mas o processo ele nos ensina isso, a ter paciência, a esperar, a saber que o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. E a saber também que a vontade dele é maior do que a nossa. Os sonhos dele para as nossas vidas é maior, é muito maior do que o nosso. Amém? Deixa eu tomar uma água aqui. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Então o Senhor nos ajuda e nos ensina a ter paciência. E o processo, ele também nos traz o amadurecimento, que é um outro ponto, é o nosso terceiro ponto da nossa pregação. Amadurecimento. Amadurecer, gente, ele é diferente de envelhecer, certo? Tô certo até aqui? Amém. É diferente de envelhecer, porque tem muita gente que já é avançada em idade e não tem maturidade nenhuma, né? Tem muita gente que já é avançada de idade e não tem maturidade nenhuma. E o amadurecimento, ele nos traz autorresponsabilidade. Então, a sua forma de pensar, ela muda. A sua forma de agir muda também, né? Autorresponsabilidade. Então, você começa a entender que existem áreas da sua vida que não é porque a mão de Deus não está agindo. Não é porque Ele não quer operar na sua vida. Aí você começa a entender.
Porque antes disso você fala assim, não, o Senhor não quer agir na minha vida, age na vida de fulano, de ciclano, de beltrano, do vizinho, mas Ele não age na minha vida. E a gente fica com aquele mimimi, né? Mas quando você tem a autorresponsabilidade, você entende que não é porque Ele não quer operar, mas é porque você não consegue se posicionar conforme deveria. Eu não consigo me posicionar conforme eu deveria, como alguém que precisa buscar mais a presença do Senhor, como alguém que precisa orar mais, como alguém que precisa estar mais na presença do Senhor, colocar mais a tua família diante aos pés da cruz. Então não é a mão do Senhor que não está estendida nesta noite, mas você está fora da posição. E o Senhor nos chama nesta noite, volte para a posição aonde eu pedi para você estar. Porque o Senhor, Ele é ordem. Ele não vai fazer nada se estiver fora de ordem na sua vida. E o Senhor fala conosco nesta noite. Se posicione aonde eu pedi para você se posicionar. Por que você está fugindo? Por que você está respondendo a várias outras vozes, mas você não tem escutado a minha voz? Te orientando, pedindo para você ficar onde você deveria, né? Então, a autorresponsabilidade, ela faz isso conosco, ela faz a gente olhar para dentro de nós e entender que é nós que precisamos ser transformados todos os dias. Quarto ponto. A autorresponsabilidade. Uma coisa está linkada à outra. Quando nós crescemos em maturidade, nós não conseguimos mais culpar as pessoas. Quanto tempo da sua vida você passou culpando o outro? Quando nós temos autorresponsabilidade, nós não conseguimos mais culpar as pessoas. Não é mais culpa das pessoas, não é mais culpa do culto, não é mais culpa do pastor. O Senhor vai te trazendo essa consciência de transformação. Porque muitas vezes nós ficamos esperando que o outro resolva os nossos problemas, ou culpamos os outros pelos nossos problemas. Mas é porque você está fora da posição. Você não está permitindo que a tua consciência traga isso para você. Nós reconhecemos que precisamos mudar. A autorresponsabilidade nos faz isso. Nós reconhecemos que precisamos mudar. Então, assim, Senhor, sou eu que não oro. Senhor, sou eu que não tenho te buscado como eu deveria. Senhor, sou eu que não jejuo. Senhor, sou eu que estou fugindo. Autorresponsabilidade é você assumir para você mesmo que você precisa mudar. Quando você permite que o Espírito Santo trabalhe na tua consciência, a tua ficha cai. E daí você para de culpar as pessoas. Por mais difícil que seja, né? Porque é difícil. Nós somos orgulhosos, a gente tem orgulho, a gente acha que não, que eu estou fazendo o que é certo. Mas o Senhor, quando Ele vem para transformar nossas vidas, Ele nos constrange mesmo. Por inteiro. E o primeiro passo é você deixar a tua consciência na presença de Deus. Senhor, não quero mais fugir. Não quero mais culpar fulano nem ciclano. Esse daqui sou eu. Eu preciso mudar nisso, nisso e nisso. E a partir do momento que você se permite, o Senhor entra na sua vida e Ele faz a transformação que você precisa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E quando existe essa consciência, Deus começa a trabalhar em nós. E Ele começa a tocar em áreas da nossa vida para elevar o nosso nível de busca. Então assim, queridos, não pense você que
Você vai chegar aqui, você já aprendeu então a ter autorresponsabilidade, né? Nós aprendemos a ter autorresponsabilidade, nós estamos amadurecendo nessa caminhada, nós não estamos fugindo do processo, nós estamos tendo intimidade com Deus, né? Não pense você que vai ficar fácil, porque não vai. Ele vai elevar o nosso nível de busca. Ele vai trabalhar em áreas da nossa vida que talvez a gente nem queria, né? Ah, Senhor, não precisa mexer aqui não, aqui deixa do jeitinho que tá, porque vai dar muito trabalho. Mas ó, é nessa área aí que você está pensando, é bem nessa que Ele vai tratar na sua vida. Porque Ele sabe que se Ele mexer nessa área aí que você está resistindo, você vai ter que elevar o seu nível de busca. Você vai ter que elevar o seu nível de comprometimento com a palavra. Você vai ter que elevar o seu nível de comprometimento em oração, em jejum. Qual é a área da sua vida que você visualizou aí neste momento? Que você precisa deixar Deus trabalhar. Que você está segurando com todas as forças aí e fala assim, aqui não precisa, Senhor. O Senhor vai elevar o nosso nível de busca. E é através da nossa busca que a nossa família será alcançada. É através da nossa busca que o seu casamento será restaurado. É através da sua busca que as suas finanças serão transformadas. É através da sua busca que os seus negócios vão fluir, vão avançar, em nome de Jesus. Essa é a verdadeira vida do cristão, é a busca pela presença do Senhor. Porque é isso que vai nos sustentar. É isso que vai nos sustentar lá dentro da nossa casa. É isso que vai nos sustentar na nossa vida profissional. É isso que vai nos sustentar na nossa vida ministerial. Não tem como avançar nas outras áreas se você não tiver intimidade com Deus. Não tem como avançar em outras áreas se você não tiver esses pilares aqui. Que nós possamos, Espírito Santo, nesta noite, elevar a nossa consciência, Senhor, e entender que nós realmente precisamos ser transformados pelo amor, pelo seu amor. E uma vez que o casamento ele é restaurado, o que acontece? O casal ele fala a mesma língua. Quando o casal fala quando o marido e a esposa, um fala uma coisa, outra fala outra, não tem como as coisas se alinharem, né? Mas quando o Senhor restaura o casamento, o Senhor também restaura a intimidade desse casal e esse casal começa a falar a mesma língua. Então os sonhos, os projetos, os planos deles também serão bem-sucedidos, porque eles estão caminhando em uma só direção. É isso que a transformação do Senhor faz. Dentro desse processo todo, o Senhor vai nos abençoando também. Não é só medir, né? Não é só colocar a gente no fogo. O Senhor vai nos refinando, o Senhor vai nos transformando e Ele também vai nos entregando. Não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Quinto ponto, perseverança. Esse daqui é outra palavrinha que, olha, é puxado muitas vezes, né? Quase igual o peso do processo ali. Perseverança. Nós vivemos numa geração fast food, né? Hoje nós vivemos uma geração que é tudo muito rápido, é velocidade, é Instagram, é Pix. Coisa mais prática que tem nesse mundo hoje é o tal do Pix. Você faz o processo ali rapidinho, pronto, acabou, foi. É uma bênção, não é? Ainda mais quando é para receber. Não é verdade? É uma bênção. Mas, nesse movimento que nós estamos, tudo é muito imediato, tudo é muito rápido, né? E nós estamos em uma geração, e muitas vezes nós somos também essa geração imediatista.
E nós achamos que isso não está interferindo no nosso relacionamento com Deus, mas está. Um exemplo é, nós nos colocamos em oração, nós apresentamos algo para Deus, e antes de você levantar, você já quer que Deus tenha te respondido. Não é verdade? Vamos falar a verdade? A gente não quer que seja assim? A gente ora e a gente já quer que o Senhor resolva o nosso problema. Porque nós estamos moldados nisso, no imediatismo. Nós estamos nessa geração imediatista. Então, eu quero que você entenda nesta noite, e é algo que Deus também falou no meu coração, que Deus, Ele não vai fazer da forma como nós queremos muitas vezes. Mas Ele vai fazer como nós precisamos. O Senhor vai fazer como nós precisamos. É Ele que sabe do que nós precisamos e no tempo que nós precisamos. E nem sempre Ele vai nos responder conforme nossos desejos. Nem sempre Ele vai nos responder conforme a gente quer. Mas sim de acordo com a sua vontade e o seu propósito. É difícil ouvir, né? É difícil, porque a gente não queria ouvir isso. Eu não queria ouvir isso. Eu queria ouvir que o Senhor vai satisfazer todos os desejos do meu coração e velocidade Pix. Mas não é assim que o Senhor faz. Até porque se for assim, eu acho que a gente não valoriza, né? Então o Senhor tem nos transformado nisso também. Paulo lhe pediu 3 vezes para que Deus removesse o espinho da carne dele. 3 vezes. E ele recebeu um não. Deus respondeu para ele assim: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Nem sempre o Senhor vai nos responder da forma como nós queremos, mas como nós precisamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem um louvor que diz assim, que é só esperar, é só esperar acontecer, né? Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus não chega atrasado. Então acalma o teu coração aí, porque aquilo que você pediu já está na presença do Senhor. Mas Ele vai agir no momento certo. Porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Principalmente se nós não estivermos buscando esses pontos aqui. Se nós não estivermos alinhados com a vontade de Deus, se nós não estivermos alinhados com a palavra do Senhor, o Senhor só vai te entregar a hora que você estiver pronto. Amém? Se coloque perseverante em todas as áreas da sua vida. E no tempo oportuno, Deus vai te recompensar. Persevere. Por mais difícil que seja nessa geração, a gente se manter perseverante. Mas persevere em oração. Persevere em busca, porque o Senhor vai te recompensar. Intensifique a sua busca. Intensifique a sua busca, amados, em oração. Porque é do Senhor que vem tudo aquilo que nós precisamos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. 6º ponto. 6º ponto para que a gente tenha uma vida bem-sucedida, nos cuidados com a nossa família também. A intenção. Intenção.
Então, diante de tudo aquilo que você busca, diante de tudo aquilo que você almeja, diante de tudo aquilo que você tem colocado na presença do Senhor, a salvação da sua família, ser bem-sucedido nos seus negócios, qual é a verdadeira intenção do teu coração em tudo isso? Você conseguiria me responder? Qual é a verdadeira intenção do teu coração quando você está buscando pela sua família? Quando você está buscando que o Senhor prospere os seus negócios, qual é a verdadeira intenção do teu coração? Lá em Romanos 8:27 diz assim: Deus conhece a intenção do nosso coração. Ele sonda os nossos corações, Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, assim, não tem como nós escondermos algo do Senhor. Ele sabe no fundo do porquê que você está pedindo isso ou aquilo. Por que você tem buscado isso ou aquilo. Então nós nos colocamos na presença de Deus. Nós colocamos todo mundo na presença do Senhor, né? Nós oramos pela nossa família, nós oramos pelos nossos filhos. E principalmente quando existe uma situação, problema, você coloca: Senhor, olha, eu estou orando por fulano porque fulano está difícil. Eu estou orando por ciclano porque está difícil conviver com ciclano. Eu estou orando por essa situação porque a situação está embaçada, está complicada, né? E daí a gente coloca tudo e todos na presença do Senhor. Mas e nós? Aí nós voltamos lá para a autorresponsabilidade. E nós? Será que nós temos nos colocado na presença do Senhor, admitindo que nós também precisamos ser transformados? Ou a gente acha que é só o outro que tem que ser transformado? Ou a gente acha que é só o nosso esposo que tem que ser transformado? Ou a esposa tem que ser transformada? Quantas vezes você colocou o esposo na presença de Deus essa semana? E só é quinta-feira, tem mais um dia ainda. Quantas vezes você já pôs lá o fulaninho na presença de Deus? Senhor, tá complicado aqui essa semana. Tá puxado. Quantas vezes você colocou você mesmo na presença de Deus, falando: Senhor, me transforma. Me transforma para que eu possa passar por essa situação, Jesus. Eu tenho certeza, gente, eu vou falar por mim aqui, que não é nem por vocês. Se tiver a balança ali de quantas vezes eu coloquei pessoas e coloquei eu, né, vai estar bem desigual mesmo, confesso. Mas a palavra vem primeiro para quem prega, né? Então, é isso. Quantas vezes você se colocou na presença do Senhor, falando: Senhor, eu preciso ser transformada. Eu preciso ser transformado nessa situação. Fulano está agindo assim, ciclano está agindo assim, mas sou eu. Eu que tenho que ser transformado. O Senhor já sabe da condição dele. E o Senhor vai ter com ele também. Mas como que eu vou reagir diante disso tudo? Né? Qual é a verdadeira intenção do teu coração quando você coloca a sua família na presença de Deus? Ah, mas é porque eu quero que a minha família seja transformada, seja salvo, e isso é uma coisa boa. Mas a verdadeira intenção de verdade, qual que é? A nossa intenção, a intenção do nosso coração, em todos os nossos pedidos diante do Senhor, deveria ser para servir melhor. Em tudo. Em todas as nossas conquistas, em todos os nossos projetos, a redenção da nossa família, os nossos negócios prosperarem. Tudo isso é para glorificar o nome do Senhor. E é para que a gente sirva melhor. Amém? Não é simplesmente para nós nos satisfazermos enquanto pessoas ou preencher o nosso ego, mas é para nós servirmos melhor ao Senhor. E quando que nós vamos admitir então que nós precisamos ser transformados? E é preciso coragem, não é verdade? É preciso muita coragem para a gente admitir que nós estamos errados.
Na maioria das vezes. É muita coragem. E nós precisamos mudar, que nós precisamos mudar o nosso comportamento, que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar, que nós devemos nos colocar diante do Senhor. Aí agora eu não estou nem falando das pessoas e nem da nossa família. Estou falando de nós. Nós temos que nos colocar diante do Senhor inconformados. Essa é a palavra. Inconformados de como nós estamos e de quem nós somos. Senhor, hoje eu sou essa pessoa, essa é a minha versão atual, mas eu estou inconformada com a forma como eu estou hoje. Eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor para o meu esposo, eu preciso ser melhor para os meus filhos, eu preciso ser melhor para o meu ministério, eu preciso ser melhor na minha área profissional. Então seja alguém inconformado todos os dias. Porque a nossa construção, a nossa transformação, ela não vai só até um momento. Ela vai durar o resto das nossas vidas. Então, não se conforme com a tua versão hoje. O Senhor pode te permitir ser melhor. Amém? O nosso 7º passo aqui. Posicionamento. 7º e último passo da nossa mensagem de hoje. Voltando um pouquinho lá atrás. Busque a presença do Senhor. Peça para Ele coragem para você mudar, para você ser transformado e admitir os seus erros. Porque é preciso ter coragem para buscar a remissão. É preciso coragem para buscar a remissão. É preciso coragem para que você possa se abrir na presença do Senhor e falar: Senhor, eu preciso ser liberto disso. Eu preciso ser liberto desses pensamentos que estão me afastando do Senhor. Eu preciso ser liberto desse posicionamento que está me afastando do Senhor e está afastando os seus planos da minha vida. Os seus propósitos na minha vida. Então tenha coragem nesta noite de buscar a presença do Senhor e se colocar com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que você sabe que você precisa mudar. E falar: Senhor, eu aceito a tua remissão sobre a minha vida. Eu aceito ser lavado nesta noite. Eu aceito ser restaurado nesta noite. 7º passo, posicionamento. Assuma a tua posição de servo e de serva dentro da sua casa. É muito fácil a gente ser servo aqui. Esse espaço aqui, esse ambiente, ele coopera para que a gente seja servo. Não é verdade? Às vezes tem os desafios. Mas é fácil. Mas o lugar mais difícil ainda é aonde? Na sua casa. Assuma o seu papel de servo. Assuma seu posicionamento de servo e serva dentro da sua casa. É você que serve lá dentro. Amém? É você que serve o Altíssimo lá dentro. Não são as suas contas, não são as adversidades, não são os problemas, não são a falta de comunicação muitas vezes, a dificuldade de comunicação com o seu filho, com o seu marido, mas é você que serve o Deus Altíssimo. Então não dê poder para situações que são temporárias. Não transforme essas situações, esses problemas em caráter permanente. Por que muitas vezes tem situações que estão se avançando mais do que deveriam? Porque você está dando poder para elas. Você está colocando um problema X em uma condição permanente. Não dê esse poder para a circunstância. Até porque nós, enquanto cristãos, nós não vivemos por circunstância. Nós vivemos pela fé. Então, o problema que você está passando hoje na sua casa, ele é passageiro. A circunstância diversa, ela é passageira. Então, quem serve na tua casa é você, não é o problema. Quem serve na sua casa é você, não é a circunstância, não é a adversidade.
não é a doença. Não permita que isso se torne algo permanente. É mediante o seu posicionamento dentro da sua casa que essas situações vão encontrar o devido lugar delas. Como que está o seu posicionamento hoje dentro da sua casa? Você está permitindo que essas situações dominem o ambiente? Você está permitindo que essas situações tomem o controle da situação? Quem que serve o Deus Altíssimo aqui? Não somos nós? O Senhor nos deu autoridade e poder para que dentro da nossa casa a gente fale palavras de vida, de restauração, de cura. E por que nós não nos posicionamos como servos e servas do Senhor? Ah, pastora, mas o meu filho disse que nunca vai para a igreja. Ah, pastora, mas as minhas finanças estão uma bagunça. Ou os meus negócios, eles não avançam. Não coloque caráter permanente em situações passageiras, amém? Que nós possamos ter entendido a mensagem do Senhor até aqui. Às vezes, está na situação que está porque você está dando poder para esse problema. E ele está sugando tudo lá dentro da sua casa. Se posicione na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que toda adversidade, que todo problema, eles possam ir embora da sua casa nesta noite. Né? Outros virão, outros desafios virão, com certeza. Mas, sabe o que fica? Esses problemas vão embora, as adversidades vão embora, as situações vão embora, mas o que permanece é o seu posicionamento. O que permanece é o seu caráter diante disso tudo. Então você está servindo, você está buscando, você está perseverando, né? Você está assumindo a tua responsabilidade? Você está expondo a verdadeira intenção do teu coração? Se você está fazendo tudo isso, meu querido, acalma o teu coração. Confia no processo. Confia no processo. Confia no processo que o Senhor te colocou, porque a obra e a transformação é dele. Nós só temos que obedecer. Nós só temos que confiar no Senhor. Nós só temos que esperar no Senhor. Ela acontece primeiro em quem? Em nós. Essa transformação acontece primeiro em nós. Não existe outra ordem, tá? Então, muitas vezes nós nos colocamos na presença do Senhor. Não que nós não tenhamos que orar pela nossa família, nós apresentamos a nossa família diante de Deus. Mas nós apresentamos os erros. Né? Senhor, transforma fulano, transforma ciclano. Ah, é muito chato. Ah, não sei o quê, está dando muito trabalho. Se coloque na presença do Senhor e deixa Ele transformar a tua vida primeiro. E é isso que vai acontecer. Não tem outra ordem. Se você quer transformação, cura, restauração na sua casa e na sua família, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar primeiro em você. Por mais que você pense que isso é injusto. Mas ele vai começar primeiro em você. Não tem aquela história do avião que se acontece uma turbulência, alguma coisa nesse sentido, você tem que pôr a máscara primeiro em você, para que você possa ajudar o outro? É isso que Deus faz. Ele nos transforma primeiro, Ele nos capacita primeiro, Ele nos desenvolve primeiro, para que você possa ter esse suporte que a tua família precisa. Amém? Confia no processo que o Senhor te colocou, para que todas as coisas sejam bem-sucedidas na sua vida. Se coloque em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que em nome de Jesus a palavra possa ter alcançado o teu coração nessa noite, assim como ele alcançou o meu. Confesso que eu estava meio, não relutante, mas eu falei assim, se eu vou falar sobre família, né? Tanta gente fala e não sei o quê. E hoje à tarde, nossa, eu passei muito mal, passei mal mesmo, assim, fui
fazer uma revisão aqui da mensagem, aí comecei a sentir ânsia de vômito, comecei a sentir calorão, foi ruim demais. Daí eu pensei assim, Senhor, então é isso mesmo. É isso mesmo, por quê? Poderia vir aqui falar sobre várias outras coisas, mas o inimigo ele tem tentado tanto contra as famílias, não é verdade? Tanto contra as nossas famílias, contra os nossos filhos. E nós precisamos saber como agir. Nós precisamos saber como buscar a aprovação da parte de Deus, saber como ser transformados em Cristo Jesus, para que a gente seja pilar dentro da nossa casa. Para que a gente tenha algo para oferecer a eles e fortalecer a nossa família diante de tudo o que o mundo tem apresentado para eles e para nós também. Né? Então, que em nome de Jesus, essa palavra esteja viva ao longo desta semana, dentro do seu coração, e que nós possamos ter o nosso lar restaurado, transformado, né? Até o tema era os 7 passos de uma pessoa bem-sucedida. E eu entendo que, se nós não tivermos a nossa família na presença de Deus, todas as outras coisas é em vão. A gente pode conquistar o emprego dos sonhos, a gente pode conquistar a conta bancária dos sonhos, e eu creio que o Senhor pode fazer isso. Mas a nossa família tem que estar firmada na presença do Senhor. E nós temos que ser transformados primeiro. Amém? Porque eles estão sobre a nossa responsabilidade. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Porque nessa noite nós buscamos a tua orientação e nós buscamos a tua clareza, Senhor, que vem do alto. Nós reconhecemos que nas nossas vidas, elas vão ter dias cheios de desafios, adversidades, situações, problemas, Pai. E nós desejamos estar alinhados com a sua vontade, Espírito Santo de Deus. Nós queremos saber exatamente para onde o Senhor está nos levando e para onde nós temos que ir, Senhor. Que nós possamos ouvir a tua voz, seguir a tua direção, maravilhoso Jesus. A tua direção, ela nos oferece paz e ela nos oferece propósito. Nos dá coragem para que a gente se posicione firmemente na nossa fé, mesmo diante das adversidades. É o que nós te pedimos nesta noite e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.